Nesse vídeo nós iremos aprender como habilitar a segurança de nível de linha, ou seja, o Row Level Security, em registro de tabelas do seu SQL Server. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no canal para receber notificações. Vamos lá. Primeiramente, nós iremos conhecer os dados. Executando essa query, nós teremos um ID de um cadastro, de um parlamentar, onde tem o seu partido vinculado e a unidade federativa, ou seja, o estado, a sigla do estado onde ele participa, a quantidade de itens que foram adquiridos, custeados e o valor líquido desse custo total. Vejam que esses dados são disponíveis na internet gratuitamente pelo próprio site do governo. Então, com esses dados em mãos, eu vou criar uma tabela que vai armazenar as permissões que nós iremos conceder a determinado usuário. Então, vejam que a tabela contém o próprio ID do usuário, que vai armazenar o nome desse usuário dentro dessa tabela. E qual é o partido que ele vai ter acesso, se é o próprio dele ou mais algum outro, e a unidade federativa que ele vai ter acesso a esses dados. Então, criando essa tabela, eu vou inserir os dois registros, um desse usuário, onde vai ter acesso apenas ao partido PSD, e quando for a unidade federativa, ele vai ter acesso a todas as unidades federativas. Legal? Então, inserindo esses dois registros, vejam que eu, ao consultar a tabela de permissionamento, eu vou ter os dois cadastros efetivamente inseridos. Iremos utilizar, então, uma consulta que vai nos trazer os usuários existentes no sistema apenas para exemplificar que os usuários 92776 e 178937 já estão previamente cadastrados na instância do SQL Server. Vejam que eles estão dentro da tabela de sistema que armazena os usuários. E para a próxima etapa, nós iremos desenhar a consulta que irá validar o RLS, ou seja, obter os dados filtrados conforme uma lógica. Vou utilizar a consulta da primeira etapa, vinculada à tabela de despesas, e fazer um relacionamento com a tabela de permissionamento. Então, vejam que se eu adicionar da tabela de segurança igual à tabela de despesas, se o partido for igual a uma tabela e outra, ou tiver o asterisco, ele vai trazer o relacionamento entre os registros. Ou se a unidade federativa for igual também, ou o asterisco, que é justamente o nosso coringa para que ele traga todos os registros que não necessariamente estão vinculados a uma sigla do Estado. E o que é mais interessante é de qual cadastro. Isso aqui é só para exemplificar, pessoal. Eu vou trazer do usuário 92776. Se eu executar essa consulta, ele vai nos trazer a lógica necessária para que esse dado venha conforme a gente deseja que a RLS funcione. Veja que ele está trazendo todos os usuários vinculados ao PSD, os custos vinculados ao partido, de todos os estados, de todas as unidades federativas, que foi como nós cadastramos na tabela de concessões. Então, iremos utilizar essa mesma lógica para a próxima etapa, que é criar a validação na tabela. Vejam que nessa próxima etapa
nós iremos criar uma função que vai receber os parâmetros definidos pela nossa permissão, que é o partido, colocar aqui uma variável, que vai ser o parâmetro dessa função, e o estado como parâmetro dessa função. Levando em consideração que nós definimos esses dois parâmetros, eu vou utilizar a mesma lógica da consulta anterior no nosso inner join e nosso where. Vejam que a diferença aqui é que eu vou, ao invés de utilizar parâmetros fixados, eu vou utilizar os parâmetros dinâmicos, que é passar para o meu código os itens relacionados, tanto do partido, quanto da unidade federativa, quanto do usuário, utilizando a função username, que nos retorna quem está logado na instância do SQL Server, ou seja, quem está executando aquela consulta, né? Então, se eu executar essa criação de função, ela vai definir uma função que vai retornar uma tabela vinculada à estrutura, esquema binding, que significa o quê? Ela impede que qualquer objeto relacionado com essa função seja modificado. E a diferença principal da consulta utilizada nessa função da original, da etapa anterior, é que ela vai nos retornar sempre ou seja, verdadeiro, para a condição definida logo abaixo. Então, na próxima etapa, para que a gente tenha certeza que os usuários vão conseguir utilizar essa função, eu estou definindo uma permissão de acesso, um grant, a esse usuário a fazer um select, uma execução da função que acabamos de criar, certo? Nós iremos agora criar uma política de segurança, que é o Create Security Policy. O Security Policy é necessário que eu passe o parâmetro do nome da política que eu quero criar, qual é a função de filtro que vai ser utilizado para habilitar o Role Level Security e qual é a tabela que eu vou definir essa segurança. Com a opção, não é obrigatório, de já habilitar, definir, ativar essa política de segurança após a criação. Vejam que, ao definir o filtro, eu passei tanto o nome da função quanto o nome das colunas que estão vinculadas a essa tabela, que vão ser usadas para preencher os parâmetros existentes e que vão filtrar corretamente, ou seja, fazer o checklist corretamente e trazer para essa política de segurança se aqueles dados estão relacionados ou não com a query de permissionamento. Vejam que eu vou executar essa consulta e na próxima etapa nós iremos o quê? Testar se a nossa consulta está funcionando corretamente. Ou seja, o nosso Role Level Security, definido pela criação de uma política de segurança na tabela de despesas. Vejam que, se eu utilizar apenas a consulta sem nenhum usuário definido
na minha tabela de permissão, ele vai nos trazer um resultado vazio. Ou seja, eu não tenho permissão, não estou dentro daquela tabela cadastrada e eu não tenho acesso a esse dado. Ou seja, eu já defini uma segurança maior além do próprio usuário de acesso. Mas se eu utilizar a função executar como usuário 92776, em conjunto com a consulta, e para que eu possa reverter, por questões de segurança, ao usuário original, ele vai nos trazer apenas os registros que estão definidos na minha tabela de acesso. Então, executando como usuário 92776, vejam que agora ele só traz aquela mesma lógica. Todos que são do mesmo partido, independente de qual unidade federativa, sigla do Estado. E apenas para demonstrar onde é que esses objetos se encontram, ao criar uma política de segurança, vejam que temos dentro do nosso banco de dados uma pasta chamada Security e Políticas de Segurança. Vou atualizar aqui a estrutura e Despesas RLS está lá, criado nesse local, onde eu posso também, via mouse, desabilitar ou deletar essa Polícia de Segurança, essa RLS. E para finalizarmos, eu posso utilizar da função alterar segurança da política de segurança, tanto habilitando com o on, como já está habilitado, como desabilitando com o off. Vejam que nós conseguimos habilitar uma segurança de nível de linha conforme uma tabela dinâmica de acesso aos dados. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, dá uma passadinha também em outros vídeos do canal e siga-me também no LinkedIn.